Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou Luan Romanoff e esse é o meu podcast, um projeto que nasceu do meu coração para você que tá chegando aqui. Se você tá aqui comigo desde a primeira temporada, seja bem-vindo de volta. Se você é uma pessoa novata aqui, já chega, se inscreve, dá o like aqui, segue as nossas redes sociais que estão aparecendo em algum lugar dessa tela. Um beijo, Rita Von Hunt. E o nosso e-mail que está aqui na parte de baixo da tela também, aparecendo agora neste momento para você. Então fique à vontade para poder seguir, compartilhar, indicar, comentar. E hoje, seguindo, nessa vertente da saúde mental, eu estou aqui com uma pessoa muito especial e um psicólogo hoje aqui. Nós vamos tratar de assuntos muito importantes. A gente vai saber se de fato um termo que tem popularizado aí em meio à sociedade, camerão, para quem estiver me assistindo. Eu falei sobre as plataformas de tocador de... Não falei. Se você estiver me escutando pelo seu tocador de podcast favorito, não deixa de seguir aqui o perfil, e avaliar a gente em 5 estrelas também, Não preciso nem pedir isso de novo. Menor condição de você ainda não ter feito isso. Hoje eu estou aqui com Lizier Marque, o psicólogo convidado de hoje. Primeiro eu quero te agradecer muito. Imagina. Por você ter aceitado o convite. Eu pronunciei seu nome certo? Sim. Porque numa hora dessa ele tá aparecendo abaixo de você, assim, ó, na tela. Ah, tá. E aí tá escrito lá, ele vai ter que estar escrito certíssimo. L-I... S-I... É o X. É o X. Nome complicado. Francês, né? Francês. Lizier Marque. Lizier, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Muito feliz mesmo. Eu vou começar o nosso papo pedindo pra você primeiro se apresentar, falar quem você é e me falar qual foi a maior experiência musical que você teve até hoje e por que é a Beyoncé. Então, olá todo mundo, os ouvintes do podcast, Meu nome é Lizier Marque, ou Lizier. Eu sou psicólogo, psicanalista, Especialista em clínica psicanalítica. Atuo há uns bons anos já na área clínica. Acho bem interessante a área social também. E atendo com foco em pessoas LGBTs, assim, não somente, mas com esse foco, com essa escuta especializada, vamos dizer assim. E o maior número musical que eu já vi, além da Beyoncé... Ah, eu acho bom, porque talvez foi a Corinne Bailey Rae. Foi com quem? Eu não vi. Corinne Bailey Rae. Corinne Bailey Rae. É. Ah, eu não cheguei... Ah, ela veio aqui em BH, um Veio. tempo atrás. Eu não vi pessoalmente. Ai, que tudo. Liz, me fala pra mim, como é que é essa questão de ter um atendimento focado em público LGBT? Vamos dizer assim, uma minoria estigmatizada. Então, a gente, enquanto psicólogos que ou tem essa escuta ou somos LGBTQIA+, a gente foca nessa área para as pessoas já terem uma identificação, um espaço de acolhimento nesse sentido, dessas demandas que perpassam essas vivências, LGBTQIA+. Entendi. E aparece casos, imagino eu, tensos, Porque assim... Não é o tipo de situação que, mesmo com toda a evolução que a gente tem até hoje, é uma situação fácil de lidar, Tanto para quem é da comunidade e principalmente para quem não é, seja pai, adolescente ou... Enfim, qualquer outra pessoa do ciclo social que esteja lidando com essa pessoa dentro dessa condição em que ela se encontra. Qual que é a maior discussão? Eu ia falar reclamação, não necessariamente. Qual é a principal queixa que chega pra você, assim, quando se trata de pessoas de público LGBTQIAPN+? Queixa dessas pessoas, assim? São bem variadas, mas assim... Não tem alguma que é mais recorrente? A gente pode dizer, não no sentido de sintomas, por exemplo, conseguir realmente viver a sexualidade plenamente é uma das maiores questões, porque mesmo que a pessoa hoje, a família aceita, eu me aceito, tem muitas coisas interiorizadas que ela não queria ter interiorizado. Muitas crenças limitantes, Que vai se desdobrando assim, porque a pessoa fica ali e deixa de realmente viver a plenitude de quem ela é, do que ela quer pra vida dela, justamente por ter vários... Eu não gosto de usar muito essa palavra, não, vieses. Porque uma determinada pessoa, eu acho que esvaziou essa palavra.
seguido de viés ideológico, vem atravessado de questões e crenças limitantes, né? E assim, como é que é esse procedimento de a pessoa realmente conseguir chegar a se abrir em clínica pra você? Tem alguma dificuldade, assim? A pessoa já chega já falando... Porque quando eu fazia terapia, eu já chegava já abrindo o verbo, rasgando o verbo, assim, pra minha terapeuta. Eu chegava e falava assim, ó... É isso. Eu fiz uma lista. Pra quem já assistiu o primeiro episódio da primeira temporada, sabe o que eu fiz pra minha psicóloga, que todo mundo até hoje fica horrorizado e chocado. Porque eu fiz um PowerPoint pra poder apresentar os problemas. Tem algum procedimento, alguma coisa em específico, assim, que as pessoas chegam pra você e você fala, não, vamos seguir por esse caminho, ou cada caso tem uma tratativa diferente? Mas você fala desse público ou no geral? Não, tanto faz, tanto no público quanto no geral, assim. Porque eu acredito que cada um tem suas particularidades, né? Tanto de público quanto no geral. Tem alguma ou não? Não, na verdade, a gente prioriza mais o que a pessoa quer trazer naquele primeiro encontro, nos primeiros encontros e ao longo do processo, entendeu? Entendi. Às vezes as pessoas esperam chegar também na terapia e... meu psicólogo não conversa, né? Mas com uma perspectiva de que o psicólogo vai ser uma conversa igual uma conversa de bar. E não é a mesma coisa, né? Nossa, eu já chegava já dando com a língua nos dentes. Falava... blá, 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 blá. Enfim, questões para poder lidar, né? E... Em clínica, assim, tem algum... Será que eu posso chamar de diagnóstico? Tem algum diagnóstico que tem sido mais recorrente nos últimos tempos? Tem muito... Não vamos dizer só na clínica, né? Mas vamos falar assim, Brasil e mundo. Por exemplo, a ansiedade tem sido um dos grandes diagnósticos, assim, um dos grandes males. Antigamente a gente falava que depressão era o mal do século XX. Tem até uma geração romântica aí na literatura que fala disso, né? Atualmente tem vindo mais para ansiedade, esse lado aí. Crises de ansiedade. E aí entra uma questão, porque eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui, porque um dos propósitos do Menor Condição é, de fato, orientar as pessoas, né, numa questão informativa. E aqui, eu vou pedir para a câmera cortar para mim. Esse episódio, predominantemente, ele vai falar sobre ansiedade e seus desdobramentos. Ainda que eu esteja conversando aqui com um psicólogo, caso você se identifique com o que vai ser dito aqui, ele não tem caráter de diagnosticar ninguém. Se você se identificar com algo ou qualquer coisa que seja dita aqui, procure ajuda profissional. Eu acho importante frisar isso aqui porque são temas que têm sido recorrentes em meio à sociedade e parte da responsabilidade do Menor Condição é deixar orientado, certo, dito, advertido que nenhum desses episódios tratados com profissionais da mente, psicólogos ou psiquiatra, tem a função de diagnosticar pessoas. Então, não tome como base do que está sendo dito aqui como um diagnóstico para a sua vida. Se você foi informado e se identificou com algo que foi dito aqui, procure ajuda profissional sempre que possível, tá? Caso precise de indicações, é só mandar um e-mail pra gente ou então acessar também as redes sociais dos PCs, psicólogos ou psiquiatra, que vão estar descritos na descrição do vídeo e do episódio, caso você esteja me escutando por algum tocador de streaming. Liz, o que é ansiedade? Porque assim, ultimamente eu tenho percebido uma crescente, e aí quando eu falei em relação ao cuidado aqui, não é no sentido de invalidar as pessoas que de fato a tenham. Como um sintoma também não. Como sofrimento também não. Como diagnóstico também não. Não ia falar doença, mas eu não quero usar essa palavra doença. Achei sintoma bom. Sintoma? Tá. Então, o que é de fato ansiedade? Porque assim, eu tenho percebido que várias pessoas, né, que tendo o devido diagnóstico ou não, que tem essa espécie de sintoma de ansiedade, têm usado isso muito como para qualquer coisa que acontece na vida. Então assim, o coração palpitou, tô com crise de ansiedade. Ficou nervoso, tô com crise de ansiedade. Tô suando frio, tô com crise de ansiedade. Para poder contextualizar as pessoas em caráter informativo. Lembrando que isso que eu estou falando aqui não é em caráter de crítica. É de fato para tentar chegar no maior número possível de consenso em relação a isso da palavra vinda de um profissional. O que de fato é ansiedade?
Se a gente pensar no sentido mais um pouco instintivo, né? A ansiedade é um mecanismo psíquico, até de defesa. Ele se origina assim, né? Tem uma situação de perigo que eu passei, então eu vou aprender com aquilo para tentar evitar a situação no futuro, de que se repita. Mas a questão é até onde isso é saudável, né? Se eu atravessar a rua sem olhar, o que pode acontecer, né? E até que ponto isso vai se tornar uma coisa mais que vai adoecer a pessoa, que vai causar um sofrimento, né? Tipo, eu fiz uma entrevista de emprego e não passei e fiquei nervoso. E acho que eu não fiquei nervoso porque acho que eu não passei porque eu fiquei nervoso. Então eu vou evitar de fazer entrevista de emprego. Então, se eu tenho uma entrevista, eu não vou nem conseguir dormir, entendeu? E tem alguma característica específica que que faça da ansiedade um diagnóstico? Ou não? Porque, por exemplo, eu tenho... durante o dia, minha mão começa a suar e começa a me dar calafrio. Eu começo a ficar muito agitado quando eu tenho trabalho para poder entregar. Como que a gente pode, por exemplo, diferenciar o que é ansiedade, o que é crise de pânico? Síndrome e crise de pânico é derivado da ansiedade, não é? O que de fato é a questão da crise da ansiedade? Então, a crise que pode gerar esses sintomas mais físicos mesmo, né? Que acaba somatizando, ou seja, palpitações, sudorese, insônia, né? Mas, assim, às vezes pode ser... A crise de pânico pode ser o aumento da ansiedade, né? Da crise de ansiedade. Às vezes não, pode ter a ver com fobias também que... Então, não necessariamente se a pessoa não tem nenhum sintoma físico, não significa que ela não tem ansiedade e vice-versa. Não, pode ter gente que passa anos com ansiedade excessiva mental, mas não vai desenvolver algo físico também. E o que os estudos falam a respeito da sociedade? O que os estudos falam a respeito da ansiedade na sociedade? Você tem algum dado que você tenha trazido, que você queira falar pra gente? Vamos dizer em termos gerais que tem sido o sofrimento mental mais prevalente, assim. Você na acha atualidade, no Brasil, inclusive. Sério? Sim. Você acha que as redes sociais têm sido algo que tem contribuído para isso? Com certeza, né? Porque a gente está exposto a muita informação o tempo todo. Acho que na pandemia que muitas pessoas tomaram consciência do excesso que a gente tem sido exposto nos tempos atuais, né? Que se você não desse um jeito de maneirar no que está consumindo de notícias da pandemia, das mortes, das infecções novas, aquilo ia acumulando em você e você ia ficando cada vez mais preocupado e só piorando o seu estado mental, em vez de essa ilusão de que quanto mais eu estiver informado vai ser melhor. Na verdade, acabava sendo o contrário, né? Entendi. É o excesso das desinformações também, né? Porque nem tudo é em caráter de informativo. Tem coisa que é pra poder desinformar. Porque eu tenho percebido essa crescente mesmo. E as pessoas usando esse sintoma / diagnóstico como o primeiro recurso para poder falar sobre diferentes nervosismos que elas sentem, ou seja no decorrer do dia, ou seja no decorrer de algum momento específico da vida, sabe? E como geralmente, né, ter acesso a tratamentos psicológicos não é acessível para todas as pessoas, então elas sempre procuram aquilo que cai no senso comum, né? Quando que uma pessoa deve começar a procurar ajuda profissional, caso ela tenha ou suspeite que ela esteja com ansiedade ou com crise de ansiedade? Então, isso que você traz é interessante porque num certo sentido, é bom que as pessoas estejam procurando nomear aquilo que elas sentem, sim, né? Mas quando esse é um ponto de partida, né? Então, tô ansioso, não sei porquê. Muitas vezes chega com essa demanda no consultório. Tô ansioso, não sei porquê. Até pessoas que já estão em acompanhamento. Não dormi ontem, não sei porquê. E aí a pessoa vai buscar, através do espaço terapêutico, começar a realmente simbolizar isso. Tô ansioso por causa disso. Tal coisa me angustia. Às vezes não é nem uma ansiedade, é uma angústia. Mas como tá o diagnóstico, todo mundo sabendo, ouvindo essa palavra, né? Eles conseguem começar a nomear a partir daí. Então tem a diferença entre angústia e ansiedade. Vamos dizer assim, a angústia pode ser por 1 milhão de coisas e pode ser... Entendi. É muito mais subjetivo, né? Entendi. Porque, né, o pessoal fica confundindo, chega só angustiado e fala que tá com ansiedade. É bom que os pacientes já chegam com o diagnóstico dentro. E igual eu mencionei mais ou menos antes, tem a ansiedade comum. Tem uma prova amanhã, tem uma viagem semana que vem.
né? Tem um certo nível de ansiedade que é comum, que é regular, que não é nada demais de adoecedor, né? Meu Deus. E tem sido predominante, tem alguma característica, por exemplo, mulheres sentem mais, homens sentem mais, adolescentes sentem mais, público LGBT sente mais ou não? Tem uma prevalência, por exemplo, no público LGBT, né? De diagnósticos de saúde mental no geral. Mas ansiedade, não. Ansiedade, eu não vou saber falar com certeza, mas eu acredito que mulheres, por exemplo, sentem mais. No Brasil, pelo menos, né? Gente, tem que tratar, tem que procurar ajuda profissional, tem que ir atrás para poder saber ao certo, porque não adianta ficar caindo em senso comum. E aqui eu estou falando direto para a câmera 1, porque o que a gente escuta na mesa de bar, e nem sempre também o que as pessoas entendem como terapêutico é de fato terapia. E eu acho importante a gente trazer essa consciência aqui, né? Não só nesse episódio, mas como na maior parte dessa temporada, para poder de fato fazer isso de uma maneira muito responsável, porque quando se trata do que a gente sente e de como a gente reage perante algumas situações, ter o devido acompanhamento profissional é fundamental. E como Lizzie disse aqui, dar nome para isso também é fundamental, né? Para poder saber com o que está lidando, para poder saber como lidar. O que mais que você pode falar pra gente a respeito de ansiedade, Lizzie? Isso aí que você fala, dar nome é um processo, né? E dar nome principalmente aos sentimentos, né? A angústia, o que tá levando aquele sentimento que você tá nomeando como ansiedade, né? Como lidar com isso melhor. E dentro, em clínica, as pessoas quando verbalizam isso pra você ultimamente, elas têm verbalizado alguma coisa em específico? Ou sempre é de temas variados, assim? Variados, é muito subjetivo isso. Meu Deus. O que mais você pode trazer pra gente a respeito desse assunto aí? Você perguntou se a prevalência em algumas populações, eu trouxe alguns dados pra gente da população LGBTQIA+, né? Uhum. Tem algumas pesquisas, algumas instituições, por exemplo, a Associação Americana de Psiquiatria diz que LGBTs têm mais que o dobro de chances de apresentar alguma condição de saúde mental durante a vida, quando comparados ao restante da sociedade. Quantos por cento? Mais que o dobro de chances. Mais que o dobro? Uhum. Isso aí, pra quem assistiu a primeira temporada, o episódio principalmente com o Ettore, sabe, né, do que a gente tá falando aqui. E também o que foi trazido pelo Arthur Bugre. E aqui, tem uma pesquisa que já foi feita, que fala sobre a possibilidade que tem das pessoas, não só dessa comunidade, mas que estão envolvidas dentro desse contexto, podem desenvolver e desdobrar. Tem mais algum dado aí para poder trazer? Tem. Tem uma fundação que chama LGBT Foundation também, né? Que fala que o uso de drogas entre pessoas LGBTQIA+, é 7 vezes maior do que a população geral. O consumo de álcool entre homens gays e bissexuais é 2 vezes maior. A dependência de substâncias químicas é mais elevada. E tem uma expressão que está muito em voga atualmente, que é o estresse de minorias, né? Que seriam resultados, os efeitos desse sujeito que pertence a minorias, né? Não só a minorias LGBTs, né? A gente pode pensar em minorias sociais no geral. Que passam essa vida, né? Convivendo com sofrimentos psíquicos, decorrentes de sofrerem opressões, de serem discriminados. Que seriam explicações plausíveis e possíveis, né? Para esse sofrimento maior relatado nessas pessoas. Então, que vão levar a uma prevalência maior de diagnósticos, como a ansiedade que a gente está falando, depressão, uso de substâncias, né? Que não deixa de ser uma questão de saúde mental. Pois é, que as pessoas sempre procuram um jeito de anestesiar as dores, né, que sentem. Eu não cheguei a falar, né? Fazendo um corte aqui, nessa temporada, a gente tá com uma parceria incrível com o Watson Brand, que nessa temporada, todas as roupas que Luan Romanoff vestir vieram de Watson Brand. A Watson Brand tem se consolidado como uma marca autoral desde 2019. Com peças de tecidos naturais preocupados com a sustentabilidade, com muito estilo e sofisticação. A loja física está no 3º piso do Mercado Novo, em Belo Horizonte, além das e-commerce por vendas online através do site e perfil do Instagram, @watson.brand. É importante isso que a gente está tentando trazer, né? Que ansiedade é um sintoma muito geral. A gente vai tentar entender, a partir do espaço terapêutico, né? O que está gerando ansiedade.
Manual de doenças de saúde. Mental, geralmente. Entendi. Que é muito usado pela psiquiatria e por algumas categorias da psicologia, mas inclusive é interessante frisar que na psicanálise, que é a linha que eu trabalho, né, a gente diz que a gente sempre se prostra ao lado do sujeito. O que quer dizer isso? Apesar da gente usar as categorias clínicas que geralmente vêm da psiquiatria, a gente vai importar elas para o discurso analítico. A gente vai fingir uma certa ignorância ali, apesar de saber o que a pessoa está trazendo. Sei que é ansiedade? Sei, né? Mas de você, por exemplo, se for o Luan que está no consultório. De você, o que é ansiedade para você, né? Isso que vai ser o percurso para tentar entender. Então para cada indivíduo tem uma tratativa diferente. A gente consegue diferenciar, você falou que você trabalha pela linha de psicanalítica. Sim. A gente consegue diferenciar o que é Por exemplo, todo mundo acha que psicólogo é a mesma coisa que psicanalista, que é a mesma coisa que terapeuta. Tem diferença? Tem diferença no modo de trabalho, né? Cada linha da psicologia tem uma diferença de trabalho. E uma que salta aos olhos na psicanálise, que às vezes as pessoas não sabem, é que a experiência analítica ela não pode ser quantificada. Justamente por isso que eu trago. Como a gente foca no sujeito, no subjetivo, em vez do objetivo, a experiência analítica vai ser uma para cada pessoa. Então, é próprio da ética da psicanálise isso, de ouvir o sujeito, mesmo que tenha 400 mil diagnósticos, o que o sujeito sente com esse diagnóstico, de onde vem esse sofrimento para o sujeito, né? Como podemos trabalhar para esse sujeito esse diagnóstico? O TDAH, ele tem alguma relação com ansiedade ou não tem? Pode ter. Pode ter? Uhum. E esse apego que as pessoas têm, essa questão do diagnóstico, como que você vê isso, sendo um psicanalista? Então, atualmente, né, a gente está vivendo o que a gente chama a era da imagem, que é muito mais importante dizer... Na verdade, muito mais importante se mostrar como algo do que o que a pessoa realmente é. E isso vem muito balizado nas questões um pouquinho mais profundas de a queda de alguns ideais. Por exemplo, a gente vai chegar ao mundo e vai ser definido pelo outro paterno, materno. A gente era muito definido pelas instituições, pelo Estado, né? Pela igreja, apesar disso, e vem caindo também, pelas escolas. E isso vem sendo tirado do lugar desde o movimento de 68 na França, que é essa revolução estudantil que questiona os valores, exatamente os valores passados, né? E isso vem gerando essa, vamos dizer assim, essa desidentificação ou identificação fraca. Porque enquanto os pais deveriam parecer aquela pessoa que detém a verdade para os filhos, eles vão saindo desse lugar. E aí isso tem gerado sintomas das pessoas, por exemplo, eu sou de tal signo, eu sou de tal diagnóstico, eu sou disso, daquilo. A superexposição nas redes sociais, né, mostrando a vida íntima inteira numa rede social. Então, é um pouco disso, né? Como as identificações têm sido muito fracas na era atual, as pessoas vão se apegar a essas coisas, assim, ó, que são muito da imagem, que a gente vai chamar, vamos colocar como significante, signos, né? Então, quem sou eu, né? Eu sou TDAH. Você pode ver até no Instagram isso facilmente, né? TDAH... Tem gente que coloca no perfil, né? Sim. Signo, diagnóstico, enfim, coisas muito da imagem, querem dizer de si a partir disso, em vez de qual que é a minha construção enquanto pessoa, né, etc. Aí você perguntou da questão se pode ser um escudo, né? Muitas vezes sim, porque as pessoas não estão buscando aquele diagnóstico para se haver com aquilo lá. Tenho déficit de atenção, tenho hiperatividade, mas e aí? Por que você chegou a ter isso, apesar de ter fatores biológicos também não são somente fatores biológicos, né? E como isso te afeta e como você poderia trabalhar para melhorar isso, para ter uma vida melhor com isso, né? E não só tenho isso, então, não vou conseguir ler um livro porque eu tenho isso, não vou conseguir trabalhar porque eu tenho isso. Não consigo me controlar porque eu tenho outro diagnóstico que diz de brigas, de explosões, vamos dizer, um borderline, assim. Entendi. Claro que são sofrimentos que a gente são vários, a gente tem que lidar, né? Mas exatamente a questão é lidar ou só falar. Foi por isso que aconteceu isso.
só uma usar relação como uma causal. justificativa, né? Igual a música da MC Tá, que fala, pode estar culpa no signo, pode estar culpa no diagnóstico. Engraçado que pensando no podcast eu lembrei dessa música exatamente. Pois é. Porque assim, o fato da pessoa ter, né, ali um diagnóstico revelado não exime dela as suas respectivas responsabilidades perante seus atos, né? Eu acho que é importante a gente citar isso, até mesmo pelo que eu trouxe aqui, isso como pessoas que, de uma maneira, seja intencional ou não, a ser tratada nesse espaço terapêutico, né, ou não, de achar que o fato de ter determinado diagnóstico exime da responsabilidade em relação às ações que essa pessoa tem. Não só sobre em relação à vida, mas como ela também lida com o outro, com o que teoricamente deveria ser a responsabilidade dela, como trabalho, por exemplo. Né? E não é isso. Nenhum diagnóstico vai eximir a pessoa da responsabilidade que ela tem sobre algo. Ou eu tô errado? Não vamos falar nenhum diagnóstico, né? Tem alguns diagnósticos mais difíceis mesmo de lidar, esquizofrenia, etc. Entendi. Que às vezes a pessoa não vai ter controle porque ela não tá, vamos dizer assim, ela se inscreve no discurso social de outro modo. Entendi. Mas, às vezes ela ouve uma voz que vai mandar ela fazer tal coisa, aí já é diferente. Né? Entendi. Mas não se aplica, por exemplo, à ansiedade e TDAH. A ideia é que as pessoas se responsabilizem, não que a gente vai falar aqui agora e a pessoa vai ouvir e vai, tem que me responsabilizar, né? Mas buscar entender, igual eu falei, o que gera, o que eu posso fazer com isso. Em vez de só ficar igual você, vamos dizer assim, ilhado nisso, né? Sou TDAH, um tanto de gente é TDAH, me descobri. Tá, mas e aí? Se descobriu, o que vai fazer com isso? Né? Entendi. E acho que você falou no começo também, por onde é feita essa tal descoberta, né? Porque tem muita popularização nas redes sociais, invisivelmente o TikTok, de dar uns 5... testes, né, que acontecem. Eu já vi isso acontecendo já. Responda 5 perguntas. Se você responder sim para não sei quantas, você provavelmente tem... Dá uns 5 fatores lá e aí a pessoa, sou autista, sou TDAH, sou borderline. Não tem como denunciar essas coisas não, gente. Porque isso é muito errado. Já pensou, uma pessoa faz um teste desse que não tem fundamento científico nenhum, não sabe de onde que vem, aí fala assim, das 5 perguntas eu respondi 6. Tinham 5 perguntas, a pessoa respondeu 6 pra sim. Então eu tenho. Aí vai chegar na rodinha e fala, não, porque eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade. Por quê? Porque eu respondi as 5 perguntas do TikTok. Pelo amor de Deus, né? Enfim. Por isso que os testes mesmo são os regularizados pelos conselhos de psicologia, né? Aqui no Brasil, então tem testes CRP, pra isso. O CFP. Tem. Como é que funciona esses testes assim? Obviamente você não vai falar o que é o conceito de teste, mas eu nem sabia que tinha teste para poder medir ansiedade e TDAH. Ansiedade eu não vou dizer com certeza que tem, mas para poder avaliar se a pessoa tem TDAH ou outras condições, tem. São testes científicos, né? Tem uma amostra na população para serem feitos. Então, assim, às vezes milhares de pessoas foram pegadas dessas pessoas para dar base àquele teste. Aí sim. Aí é diferente. Aí, a partir disso, a pessoa tem de fato um diagnóstico. Mas antes disso, não. Não é só o teste que baliza o diagnóstico. O profissional também está capacitado para isso, né? Mas, no mínimo, uma sessão no profissional já são 50 minutos ali, mais ou menos, né? E também não é na primeira sessão, né? Que vai chegar a essa conclusão. Depende da linha, mas não é ideal mesmo, né? Mas depende da linha, que linha? Da psicologia, da psicanálise. Entendi. Cada uma vai tratar dentro de um período de tempo, então. Sim, que não é muito bem definido, assim, previamente. Tá. Entendi. Na psiquiatria, que já era área médica, né? Pode realmente ter uma primeira consulta e talvez até uma medicação, mas realmente aí volta a questão. Tem diagnóstico, tomei medicação e acabou, vou tomar medicação pro resto da vida. Então não basta, o ideal seria fazer um acompanhamento combinado. Sim, exatamente. Juntar, se for o caso também da medicação, né? Porque também é outra coisa que as pessoas têm se apegado muito é a automedicação e falar, não, porque eu tô tomando remédio tal, sem ter tido prescrição médica nenhuma, né? Então nem sempre só o acompanhamento psicológico vai resolver, entre aspas, ou vai tratar aquilo daquela maneira. Assim como também só o remédio não vai fazer a tratativa que merece. Ou eu tô errado? Eu acho que você traz um ponto até interessante que... até enquanto psicólogo é legal falar isso, que
há um certo também endeusamento do espaço terapêutico nas redes sociais atual, né? E também não é só a terapia que vai resolver tudo, porque, vamos dizer, vamos pegar um país... Não, até o Brasil já estava em más condições, agora que vem voltando ao prumo, né? Mas a pobreza, a insegurança alimentar, todas essas coisas são fatores que também vão influenciar na qualidade de vida, na saúde mental, né? E que às vezes não só a terapia vai conseguir resolver tudo, dar conta de tudo, se o ambiente macro também não tá bom, não tá em condições favoráveis, né? A família é o primeiro problema? Como assim? A família é o primeiro problema que dá o start desses diagnósticos, principalmente sobre a questão da ansiedade. Principalmente, por exemplo, quando você vai atender lá o público LGBT, e aí eles falam que estão com ansiedade ou com alguma angústia relacionada à sua sexualidade, à sua identidade, sua identidade de gênero, ou qualquer outra vertente que atravessa essa comunidade. A família, ela chega a ser o primeiro problema ou não? Ou tem algum outro questionamento a respeito? Muitas vezes sim, né? Se não o primeiro, mas a fonte da maioria ali da repressão que a pessoa vai estar submetida quando ela está crescendo, né? Mas aí vem as instituições também. Tipo igreja e derivados. Igreja, um estado que não tem leis que coíbam a discriminação, né? Que só o judiciário que tem que fazer as leis, inclusive, né? Fazer, às vezes, entre aspas. Fazer julgamentos que comparem, por exemplo, o racismo, a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, que foi o que a STF fez, né? Na verdade, nosso legislativo nunca aprovou uma lei anti-LGBT. Até hoje. Até hoje. Chega a ser vergonhoso. Principalmente agora com o maior número de representantes da comunidade. E ainda assim, projetos não faltam, né? Projetos não faltam. E o que falta realmente é o empenho para poder fazer a aprovação dessas leis que, de fato, reconheçam as existências, né? E as resistências. Uhum. Mas, enfim... Acho que eu fiz vou até chamar de ato falho aqui. Eu falei anti-LGBT, anti-discriminação LGBT, né? Entendi. Na verdade, os legislativos são bem anti-LGBT, a gente pode até dizer. Anti-discriminação, entendi. Tá, fica constado aí para poder fazer essa correção. O que mais que a gente pode trazer aí sobre o apego aos diagnósticos, seja TDAH, seja ansiedade? Eu acho que o principal a se dizer é que é importante a gente tentar, apesar de a duras penas nos tempos atuais, simbolizar esse diagnóstico, que é isso, dizer o que eles representam para você, né, para a pessoa, sujeito. Buscar dizer, porque dizer de cara não é fácil, né, mas buscar entender de onde veio, por quê, o que aquilo quer dizer para você. Entendi. O que você fala isso é a pessoa que procurou o profissional para poder falar, verbalizar isso. Mas isso é quase um processo lá na frente, né? Eu quero dizer assim, a pessoa tá em sofrimento, buscar lidar com isso, né? Entendi. Não ficar se apegando a coisas de internet e do meio social. Sim. O que mais que você anotou aí para poder trazer pra gente? Então, a gente falou um pouco que tem ansiedade que é normal, né? Que é regular e aqui vai gerar sofrimento. Então, se a ansiedade já começou a gerar sofrimento, já é um ponto de alerta aí, né? Pensamentos recorrentes sobre o mesmo assunto. Não conseguir desligar o pensamento de uma coisa que vai acontecer lá na frente, ou que pode acontecer lá na frente. Se eu passar no concurso, eu vou morar em tal lugar e vai ser tal lugar assim minha vida. E todo dia pensando nisso, né? Então, isso aí já vai se acumulando, né? Porque a mente também funciona no sentido de energia, não no sentido, vamos dizer, esotérico, mas assim, é quantidade, né? Quantidade de pensamento. Você está acumulando, você está pensando. Aquilo que você está alimentando, né? Uhum. Na sua mente. É o que eu falo aqui nos episódios do Menor Condição. Eu faço sempre votos para que as pessoas tragam à memória delas aquilo que alimenta a esperança de um futuro bom. E é sempre o que eu deixo aqui, falando para as pessoas. Então, já vou deixar esse voto. E tá aqui um profissional falando sobre aquilo que você alimenta na sua mente e que pode trazer sérias consequências a ponto de você ter que procurar ajuda profissional para poder tratar uma ansiedade que foi desenvolvida por essa alimentação mental. É isso ou eu tô errado? Mais ou menos, porque às vezes a dificuldade das pessoas... Me corrija então, não me deixa falar besteira aqui, por favor. Sim, às vezes a
A dificuldade das pessoas é exatamente desligar esse pensamento recorrente, entre aspas, né? Porque não existe um desligamento, mas ela já aprendeu historicamente a ser assim na vida dela, por sofrimentos, por traumas, por feridas narcísicas, né, que a gente chama. Então, às vezes, é o modo de operação dela. Então, por isso que se tá nesse ponto e não consegue se desligar, que é o ponto de alerta para buscar uma ajuda profissional mesmo. Entendi. E tem algum sintoma, além desses que você falou, físico, que começa a manifestar? Que é o principal indício de que a pessoa já não tá bem, já atravessou uma linha do suportável, já atravessou uma linha do que é seguro, ou não tem? A gente pode partir da premissa seguinte, que se chegou ao físico, já não tá sendo... Não era pra estar chegando no físico, né? Já não tá sendo lidado, você não tá entendendo o que é, você não tá conseguindo simbolizar aquilo que a gente costuma falar, né? Você não tá conseguindo levar aquilo pra frente. Então, seu corpo tá falando por você, às vezes o que você queria falar, o que você queria levar pra frente é seu corpo que tá levando. É o corpo que tá manifestando aquilo, né? Sim. Entendi. Porque se a gente for falar falta de ar, isso e aquilo, só vai depender muito de cada sujeito, de cada sintoma, de cada pessoa, né? Uma coisa que acontece muito também nos tempos atuais, que a gente vê uma predominância, é medo de tentativas. Até por isso que eu falo muito antes lá atrás desse outro que é frágil, né? Dos pais que não se inscrevem como pessoas que detêm a verdade, que não conseguem se escrever muito como autoridade, não conseguem passar a autoridade pro filho, dar não ao filho. Então, assim, muitas pessoas vão crescer com baixa tolerância à frustração. Aí chega na vida adulta, por exemplo, e fiz uma entrevista de emprego e não passei. Minha vida acabou. Eu sou ruim, eu não sirvo pra nada. Eu não vou fazer mais. Então elas ficam com medo de tentar até uma interação social, por exemplo. Tô falando de diversos exemplos, né? Não é uma coisa atrelada à outra, não. Mas eu tive uma interação social ruim, então, assim, eu não vou tentar mais. Sou tímido e não consigo criar amigos, por exemplo, que são... Os vínculos sociais são essenciais, né? Para uma boa saúde mental, vamos dizer assim. Nós somos seres sociais. Então, se isolar não é um caminho. Com certeza não. Entendi. Eu falei um pouquinho de tamponar, né? Que se manifesta muito nos tempos atuais, até pelo discurso capitalista, né? Tipo... A gente é muito definido também pelo consumo. Então, tô ansioso, vou fazer umas comprinhas ali no aplicativo preferido. Isso vai dar uma satisfação na hora? Vai, né? Mas a longo prazo isso pode dar até consequências ruins. Não vai tratar, né? De fato. Sim. Então, todo mundo tem que ficar atento também a como que tá lidando e como que pode estar não lidando, né? Como que tá fugindo. Que vai dizer um pouco dos excessos, às vezes. Tô no excesso de tal coisa, excesso de tal coisa. Excesso de compra, excesso de bebida, de droga, de relacionamentos. Então, o que tá acontecendo aí que tá esse excesso? Entendi. Isso pro caso da ansiedade e pro caso de TDAH também. Ou diagnósticos diversos nesse aspecto. Da vivência no geral, né? Se há um excesso, todo excesso recobre uma falta. Isso é pesado, hein? Isso é muito pesado. É porque a gente teve uma socióloga aqui que ela estava falando sobre a maneira como as pessoas têm tentado preencher esses vazios, assim, sabe? Como essas transformações sociais têm sido os fatores contribuintes mesmo para esse adoecimento social, sabe? E eu questionei para ela sobre qual era a visão dela, né? Tanto como socióloga, tanto pessoal, em relação à sociedade. Eu perguntei para ela, falei assim, a gente deu errado? E ela falou que não. Eu falei assim, mas por que você acha que a gente tá muito dodói da cabeça? E ela falou sobre essa questão das faltas, sabe? E sobre como as redes sociais também têm sido, né, uma ferramenta para poder fazer isso se tornar cada vez mais veloz. E com esse espaço que depois, entre aspas, sobra para as pessoas, elas não sabem lidar com os próprios vazios. Sim. Super interessante. Isso entra também no que eu trouxe de discurso capitalista. O que o discurso capitalista quer? Que a gente consuma, preencha. Então, assim, falta, vamos preencher. Com qualquer coisa. E aí as pessoas vão usar isso como um anestésico para as dores que elas sentem.
Sim, até você pergunta se as redes sociais influenciam na ansiedade, né? Às vezes, a ansiedade tá querendo te dizer algo ali e você tá ali. Deixa eu ficar mais horas aqui, porque senão eu vou me sentir mal. Mas a existência humana não é só permeada de felicidade, né? Entendi. Tem algum método para as pessoas controlarem a ansiedade? Isso não é indicado, não é interessante a gente falar sobre isso aqui. Isso realmente querendo saber sua opinião como profissional. Porque às vezes o que a gente falar aqui, a pessoa pode pegar aquilo pra tipo, não, eu tô com a minha ansiedade controlada, eu tô com o meu TDAH controlado. Tem alguma questão assim, em algum momento muito crítico em que algo esteja acontecendo, tem algo que possa ser feito até que a pessoa consiga entrar em contato com o profissional ou ter ajuda profissional? Temos algumas técnicas modernas recomendadas, por exemplo. Essas são ok de falar? Sim. Não, então, por favor. Por exemplo, o mais básico seria exercício de respiração, de respirar fundo, expirar fundo várias vezes, segurando, soltando. E aí a gente já pode falar de coisas mais aprofundadas. Existe a meditação, guiada ou não, existe o yoga. Existe a técnica que chama Mindfulness, né? Que a premissa dela que é o mais interessante da gente pensar. Não que ela não seja uma boa técnica, mas Mindfulness é o quê? Entrar em contato consigo mesmo, entender o que sua mente está querendo dizer naquele momento. O que você está sentindo de verdade. Isso quando feito por um psicólogo, né? Porque eu tenho percebido que muitos coaches têm usado isso para poder fazer com as pessoas uma espécie de motivação para a vida. Que é outra coisa que eu acho... Se você é coach e você usa isso, eu já peço aqui as minhas desculpas antecipadas. Porque o que acontece? Eu tenho percebido que muitas pessoas têm recorrido a... E aí que entra a questão que a gente estava conversando. Porque é um esvaziamento do que de fato as coisas são. Igual você virou e falou, e você contextualizou sobre entender o que a mente de fato tá querendo dizer com aquilo, né? E aí tem gente que chega e pega essa palavra para poder colocar em um curso de motivacional, entendeu? Então, e não é assim que as coisas funcionam. E, enfim, mas dentro desse aspecto, o Mindfulness, ele é uma ferramenta usada para poder, como tratamento para esse tipo de questão, em momento crítico da ansiedade. Que não só o crítico também, mas é como se fosse uma reeducação mesmo, mental. Ah, sim. Que a pessoa vai guardar momentos para estar em contato consigo mesmo, sem redes sociais, sem distrações. Quase uma espécie de meditação mesmo. Sim. Entendi. E não pro lado esotérico da coisa, é um lado realmente racional. É que tem pessoas que devido às questões dela, a criação dela, vão ter quase um funcionamento ansioso quase todo dia. Então, essas técnicas são interessantes também. Até ela conseguir lidar com aquilo. Uau. E para pessoas que estão em volta e se depararam com uma pessoa que está em crise crítica de ansiedade, assim, tem alguma coisa que as pessoas ao entorno possam fazer para poder amenizar, para poder conter danos, alguma coisa nesse sentido? Talvez tentar tirar um pouco o foco da pessoa daquilo, né? Conversar. Talvez tentar fazer ela nomear alguns sentimentos que ela tá sentindo. Se for uma taquicardia, né? Mas tentar levar ela a ver que não é que ela está morrendo, ela não tem alguma condição cardíaca. Tentar tirar o foco daquilo, da ansiedade, daquele sintoma corporal. O toque nessa hora é indicado? Porque eu já presenciei cenas de pessoas que foram tocar para poder falar que a ocitocina ia diminuir a crise da ansiedade, a pessoa ia se sentir mais protegida. E nem sempre, nos casos, surtiu esse efeito esperado, sabe? A pessoa fica mais agitada porque ela começa a se sentir presa ali naquela situação. Vai variar de pessoa para pessoa mesmo. Sim. Se ela tem uma questão com toque, independente da ansiedade, vai ser péssimo para ela. Entendi. Porque na ansiedade tá tudo... Na crise de ansiedade, né? Tá tudo muito aflorado. Exacerbado. Entendi. Então não tem meio que um roteiro para poder seguir mesmo, não. É só realmente com a ajuda profissional, né? As pessoas ficam criando métodos e receitas caseiras que... Principalmente, mas esses que a gente mencionou antes são alguns de urgência, assim, se você não tiver acesso a um profissional, tiver à noite, tiver madrugada. Entendi. Talvez não tenha acesso a uma emergência, que às vezes as pessoas vão parar na emergência tão forte que é a crise. Sério? Né? Sim. Meu Deus. Às vezes, na crise de pânico, que às vezes é gerada por ansiedade, ou na crise de ansiedade mesmo, às vezes a pessoa acha que ataque cardíaco eu vou morrer, entendeu? A crise de pânico, ela é uma derivação da ansiedade?
Pode ser ou pode não ser. Tudo depende. Depende. Entendi. Pensar principalmente qual que é a função de ter um diagnóstico, né? Porque tem gente que já chega em primeira sessão de terapia ou de análise querendo um diagnóstico, mas é igual eu falei, pra que esse diagnóstico na primeira sessão, ou pra que esse diagnóstico de modo geral? É muito mais interessante a gente lidar com o que tá sentindo, com o que tá sendo ruim na nossa vivência, do que só ter um diagnóstico, né? Entendi. Então, é necessário descobrir a função do diagnóstico. A função do sintoma, na verdade. A função do sintoma. Uhum. Dá pra gente diferenciar o que é sintoma, o que é diagnóstico, o que se entende como sintoma? É uma explicação fácil de se fazer? Sintoma... Porque no entendimento da psicologia, sintoma tem um outro significado, né? Não necessariamente aquilo que a pessoa tá ali expressando, né? Sentindo. Ou eu tô errado? Porque muitas vezes o sintoma ele vai chegar a um nível que ele se desconecta, né? A pessoa do sentimento. Então, às vezes a pessoa tá sentindo ansiedade, taquicardia e não sabe por quê. Mas ela tem aquele sintoma até recorrentemente, mas não entende de onde veio aquilo. Como psicólogo, assim, tem alguma lenda urbana que você gostaria que as pessoas esquecessem, que você gostaria de desmistificar? Que você gostaria de desmistificar, tirar o mito? Urbano sobre a psicologia? Ou sobre o diagnóstico de ansiedade, sobre o TDAH. Tem alguma coisa que você vê que é lenda urbana, que todo mundo cai no senso comum e que você gostaria de falar, gente, isso aqui é um mito, isso aqui não é verdade. Tem alguma coisa que você, como psicólogo, gostaria de apontar e pontuar? Acho que essa coisa de que não se resolvem sofrimentos mentais só com remédio, né? O remédio vai ser um paliativo, uma coisa para te apoiar enquanto você busca entender, lidar melhor com aquilo, visando lá na frente ter uma melhora naquilo, né? Muitas pessoas chegam na psicologia, na terapia, na análise, achando que é... Até por desconhecimento mesmo, achando que é quase igual ao médico. Eu vou chegar na primeira sessão e te perguntar ao psicólogo o que ele acha, o que ela deve fazer, como se fosse um manual de instruções, e não vai ser assim, né? A terapia, inclusive, não tem uma duração prevista geralmente. É importante. Depende de cada caso. Porque as pessoas acham que é igual pedir a coisa no iFood. Pediu, daqui a pouco eu tô ali atendido. Na primeira sessão já foi e não resolveu. Eu já cansei de escutar a situação. Não gostei, não foi. Às vezes também eu não gostei porque a pessoa é incomodada naquele ponto que ela tanto quer fugir, né? Pra isso tem um ponto certo também das devolutivas do psicólogo, né? Não pode ser também muita coisa de cara que isso faz gerar resistência, mas... Pode ter isso, sim. Mesmo lá na frente. Entendi. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Alguma rede de contato? Menciona suas redes sociais para as pessoas. O link das redes sociais do Lisier vai estar na descrição desse vídeo. E na descrição, se você estiver me assistindo pelo YouTube, né? E não preciso falar para você seguir o canal, curtir, comentar, compartilhar. Seguir as nossas redes sociais e, se quiser, mandar pra gente um e-mail. Fala pra gente as suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar você, até mesmo também pra questão de atendimento, né? Caso elas tenham interesse. Beleza. A mensagem, primeiro, eu acho que assim, né? Resumindo muito do que a gente falou, né? A gente não tem que viver com sofrimento, né? Ou só tamponar o sofrimento, só consumir em cima daquele sofrimento, né? A gente merece viver uma vida saudável, uma vida plena. Então, assim, se você tem um sofrimento, se confia que tem um diagnóstico, tem uma coisa na sua vida que nunca vai pra frente, procure lidar com isso, né? Procure, se necessário, ajuda profissional, mas não ficar encerrado nisso, porque apesar de você poder encontrar várias pessoas que também passam por aquele sofrimento e podem te apoiar nisso, a médio prazo, a longo prazo, isso vai ter consequências, geralmente, né? Gente, sempre que possível, procure ajuda profissional. Geralmente, as prefeituras, o Estado disponibiliza também alguns centros de apoios psicológicos, né? Para pessoas que geralmente também não têm condição para poder procurar. CAPS, né, que chama? Sim.
E se você, seja a cidade, o lugar onde você estiver me escutando e você não tem condição de fazer esse acompanhamento de maneira particular, procure o CAPS da sua cidade, que é o Centro de Apoio Psicológico Social, né? Muitos centros de saúde também têm psicólogos, que pelo menos para fazer 2 vezes por semana, alguns deles conseguem fazer mais. Centro de saúde tem? Tem. Não sabia. Então aí, ó, tá vendo? Ó, informação. Procure o centro de saúde do seu município e veja se lá tem disponível psicólogos. Será que o SUS tem algum registro central, assim, por exemplo, que as pessoas consigam fazer virtual, por exemplo? Não. Meu município não tem, aí vai lá, pesquisa na internet e acha um. Não, ainda não. Seria algo interessante de ser SUS, implementado. é o seguinte, vamos então padronizar aqui, câmera 1, vamos padronizar esse acesso aos profissionais PSIs. Vamos lá criar uma rede central de registros deles, para se caso em algum município não tiver psicólogos ou psiquiatras disponíveis, para que elas consigam fazer atendimentos online, que é uma possibilidade, né? Fazer atendimento online, ele também pode ser um espaço terapêutico, né? Uhum, sim, com certeza. Entendi. O que mais que você quer dividir, compartilhar aí? Eu pensei numa indicação de filme, né? Tem um filme que já é famoso, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que eu acho interessante pra gente pensar, observar as questões da ansiedade, da projeção tal coisa pode dar errado, então eu não vou fazer, né? Que ela, não vou tentar não dar spoiler, mas é uma personagem que muito introvertida, que teve poucas tentativas na vida e aí ela se encontra na vida adulta tendo que lidar com muitas coisas e ela vai tendo uma rede de apoio que vai levando ela a tentar as coisas, né? É um filme ilustrativo, então, sobre Sim. esse diagnóstico que a gente trouxe aqui. Tanto sobre ansiedade quanto sobre TDAH. Ou tem algum outro também que ele... Mas sobre ansiedade, no sentido de sim. projetar cenários futuros e acabar com medo deles não tentando as coisas, entendeu? Entendi. Como isso pode impedir de viver várias coisas boas. Entendi. Perfeito. Então, se você tá me escutando aqui, a gente já tá caminhando pro final. Você quer falar mais alguma coisa? Você pediu pra me deixar minhas redes. A mensagem você falou. Sim. Mas você quer falar mais alguma coisa sobre diagnóstico, sobre atendimento clínico, sobre qualquer coisa? Aproveita. Não, acho que tranquilo. Acho que foi tudo. Finalizamos? Sim. Então, para você que me ouviu ou me viu até aqui, fique atento aos seus sintomas. Sempre que possível, procure ajuda profissional. Eu torço realmente para que esse episódio traga para você a informação necessária para que você se oriente de maneira responsável. Lembrando que, assim como eu falei lá no início, falo agora no final de novo, esse episódio ele não tem a função de diagnosticar ninguém. Uhum. Ouça e assista com responsabilidade e caso tenha se identificado com algo que foi dito aqui, procure ajuda profissional, ok? Esse foi e é o Menor Condição, podcast que, como você já sabe, não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou o Luan Romanoff e a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá! Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.